e tampouco pode saber exatamente o valor de mercado de uma casa que vendeu ano passado, ou há 10 anos, o que é outra benção divina. Especulando com ações, porém, é só abrir o jornal ou dar um telefonema para o seu corretor que você fica logo sabendo, com toda a precisão, quanto o mercado estava querendo pagar ontem por qualquer papel que você possui ou teve vontade de possuir. Um mês, um ano depois de ter caído fora. Se quiser se atormentar é só olhar no jornal e ver se o período de ganhos continuou sem sua presença. Os que especulam em ações vivem agindo assim, e se martirizando. E isto é que pode toldar o raciocínio de uma pessoa, a ponto de aproximá-la do perigo. Certa noite, fui tomar um drink com um velho amigo de Frank Henry, um especulador sul-americano. O homem estava morto de pena de si próprio e parecia ter bebido a tarde toda. Aos poucos, foi se abrindo, e quando consegui perceber do que se tratava, eu estava ouvindo uma tragédia financeira. Frank Henry sempre achava que aquele tipo simpático era emocional demais para Wall Street. Embora eu não soubesse desse detalhe, tinha conhecimento de que americanos e suíços gostam de atraí-lo para altas mesas de pôquer, e ele acabava sempre limpo. À medida que, aos poucos, vinha à luz a sua tragédia, eu ia percebendo que talvez Frank Henry tivesse razão. O homem estava com problemas na bolsa, provavelmente pelas mesmas razões que os tinha na mesa de pôquer. Embora soubesse, racionalmente, o que fazer nas diversas circunstâncias, nem sempre conseguia fazê-lo. O problema que o atormentava, naquela noite, começara muito antes. Havia adquirido uma bolada de ações da Ometico Enterprises, uma empresa com interesses nas áreas de cinema e TV. O preço subira bem, e passara a oscilar. O seu lucro já era bom, e não havia razão para acreditar que a alta prosseguiria. Sensatamente, então, passaram os papéis adiante. Ato contínuo, devido a fatores imprevisíveis, o preço quadruplicara. Então, o amigo de Frank Henry entrara numa crise de ódio e arrependimento. O negócio ficou tão feio que ela passou a ter medo de vender qualquer coisa. Estava paralisado pelo temor de que a história, inexoravelmente, se repetiria. Bastaria vender um papel, e lá iria-lhe para cima. Seu temor se transformara praticamente em pânico. Havia operações que sabia ter de fazer, mas não conseguia se mexer. Uma situação em especial o atormentava. Depois de liquidar o Ometico, pusera a maior parte dos seus recursos na outra empresa ligada ao cinema e TV, a Warner Communications. Conhecia bem o mercado de entretenimento e, com um pouco mais de autocontrole, teria feito uma fortuna nessa área. Suas ações da Warner subiram, resultando, de novo, em bons ganhos. Entre o Ometico e Warner, tinha praticamente dobrado o capital. Seria de pensar que era o bastante. Hora de cair fora. Como diz o axioma, era cedo demais. Mas ele não conseguiu sair. Agarrou-se ao papel. Sem qualquer indício anterior, então, a divisão Atari da Warner afundou num lodaçal de problemas. Num mergulho ininterrupto e ensandecido, as ações da Warner Communications perderam cerca de 2/3 do seu valor. Terceiro axioma menor. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá, caia fora. Este terceiro axioma menor visa ajudá-lo a resolver o sempre difícil e às vezes paralisante problema de saber quanto é o bastante. Conforme ficou visto, a ganância é a principal razão da dificuldade desta decisão. Quanto mais se tem, mais se quer. É da natureza do ser humano. Há outro fator, porém, que contribui muito para essa dificuldade da maioria, talvez de quase todo mundo. É o fato peculiar de que, se uma especulação dá certo e a fortuna do especulador cresce,
A posição recém-atingida vira a posição inicial. Digamos que você começa com $1.000. Aplica-os dando certa garantia, numa especulação com prata. O palpite funciona aí. Um ano depois, você está com $2.000. Dobrou o seu dinheiro. Beleza. Se conseguisse isso todo ano, breve estaria milionário. O problema, porém, é que não parece ser a beleza que é. Pelo contrário, de repente você já está achando que esse dinheiro é seu por um mérito qualquer. A tendência é que passe a encará-lo assim, principalmente se o ganhou devagarinho, ao longo de um ano, e não uma bolada, de uma só vez. Em lugar de dar pulos e dizer, epa, dobrei a minha grana. Ou olha só, estou com uma milha que não tinha antes. A sensação é de que sempre teve aquele total. Os 2.000 não parecem ser a sua posição ao final. A sensação é que se trata de uma nova posição inicial. Graças a isto, não vai ser fácil cair fora de tal operação. Se você nunca especulou, nem sequer jogou um poker baratinho, isto pode parecer confuso. Também pode parecer um probleminha curioso, capaz de afligir outras pessoas, mas que com você não acontece. É compreensível que pense assim, mas está sendo otimista demais. Chega uma hora em que esse problema aflige praticamente todo mundo. Existe uma remotíssima chance de que você seja imune. O negócio é aprender a enfrentá-lo quando se apresentar. São inúmeras as atividades humanas nas quais as posições inicial e final são claramente visíveis, percebidas e compreendidas. No atletismo, por exemplo, quando um corredor chega ao final dos 1.500 metros, sabe que é o fim. Não existe a questão de correr outros 1.500 metros, a fim de ganhar 2 medalhas em vez de uma. As energias estão exauridas. A fita foi rompida, o placar já registra o vencedor. Acabou-se. É hora de ir para casa descansar, reunir energias para a próxima corrida. No mundo do jogo e das especulações, são poucos os pontos finais assim nítidos. Jogos de pôquer têm fim, é verdade. Os hipódromos fecham ao final do dia. De longe em longe, uma operação de bolsa pode encerrar-se quando a empresa na qual se investiu é absorvida por uma empresa maior e deixa de existir. Na maioria dos casos, porém, é você mesmo que vai ter de decidir quando basta. Isto é muito difícil de fazer, tão difícil que apenas uma minoria aprende. Na realidade, a maioria nem sequer chega a perceber a necessidade de fazê-lo. Mas é uma técnica que você tem de dominar. É peça essencial do equipamento de um bom especulador. Seu final, seu basta, é quando você cai fora, dá um suspiro de alívio e relaxa. Como o corredor ao final da prova, você se joga na grama, ao lado da pista, e pensa, tudo bem, acabou. Cumpri o meu objetivo inicial. Fiz o que vim fazer. Ganhei a minha medalha. Vou ficar aqui um pouquinho e saborear a vitória. De um jeito ou de outro, você chegou ao final. Como, porém, alcançar um final assim, tão definido, num mundo onde não há fitas de chegada nem gongos marcando o fim de cada round, principalmente quando cada posição atingida parece um novo ponto de partida? Vamos supor que você comprou um punhado de ações da Union Carbide, ou investiu em ouro, ou na compra de sua casa. Essas não são corridas que terminam num futuro previsível. São corridas abertas. Não há uma distância arbitrada. Você mesmo, sozinho, é que tem que decidir quando rompeu a fita de chegada. A corrida acaba quando você disser que acabou. O terceiro axioma menor ensina a alcançar esse final. Antes de começar a corrida, estabeleça onde é a linha de chegada. Isto facilita devolver as fichas e embolsar o dinheiro? Não, claro que não.
Mas fica muito mais fácil do que entrar em cada especulação com a ideia de que é uma corrida sem fim. Voltemos ao exemplo inicial. Você tem $1000 e acha que prata é uma boa especulação. Diz a si mesmo: vou entrar nisto com o objetivo de. Mas, seja qual for o seu objetivo, não busque nada muito grandioso. Seja modesto. Duplicar, alcançar $2000 em 2 anos, digamos. Ou 1.500 em 1 ano. Esta é a linha de chegada. Ao longo da corrida toda, não a perca de vista. E quando alcançar, caia fora. Vejamos como isto o ajuda, do ponto de vista psicológico. Ali está você, na linha de partida, com $1000 no bolso, na esperança de que virem 2.000. Não dá para achar que os 2.000 estão no papo, porque ainda não estão. E você sabe muitíssimo bem que podem nunca estar. A essa altura do campeonato, na linha de partida, $2.000 parecem um prêmio pelo qual vale a pena brigar. Não parecem um novo ponto de partida. Parecem a chegada. À medida que a operação vai andando, mantenha viva essa sensação. Se quando atingir o objetivo, a menos que haja razões indiscutíveis, óbvias, para transformar a linha de chegada em novo ponto de partida, faça um carinho na sua sorte e caia fora. O que podem ser essas razões indiscutíveis, óbvias para se continuar numa corrida cujo plano era terminar? Esse tipo de razão só pode ocorrer por alguma mudança drástica, imprevisível, nos fatos e circunstâncias envolvendo a sua operação. Uma simples mudancinha não é suficiente, tem de ser um cataclisma. Surgiu uma situação inteiramente nova, que não apenas lhe dá esperança, mas praticamente certeza que o período de ganhos prosseguirá. Vamos supor, por exemplo, que você especula em mercadorias, está comprando o concentrado de laranja futuro, e atingiu a sua linha de chegada. Cumprindo o que prometeu a si mesmo, está prestes a vender e pôr o lucro no bolso. Houve, então, que uma geada fora de hora acabou com grande parte da safra de cítricos da Flórida. Em casos assim, pode ser uma boa ideia ficar na corrida ao menos um pouco mais, e ver o que acontece. Situações como essa, porém, são raras. A maior parte do tempo, a fita de chegada só quer dizer uma coisa: acabou. Uma boa maneira de reforçar essa sensação de final é estabelecer alguma forma de premiação para si próprio. Se quiser, que seja uma medalha. Antecipadamente, prometa-se que, se quando alcançar o objetivo pré-estabelecido, pegará a parte do lucro e comprará um carro novo, um casaco de peles, um banjo de 5 cordas, o que lhe der prazer. Ou que pegará a sua mulher, ou alguém querido, e juntos jantarão o que houver de mais ridiculamente caro no restaurante mais caro da cidade. Com isto, o final associa-se a algum fato real, a algum objetivo concreto. Muitos especuladores, mesmo alguns curtidos veteranos da brincadeira, empregam esse estratagema psicológico. Frank Henry costumava presentear-se com ostras e churrasco de filé mignon à americana, coisas que adorava e que não eram fáceis de encontrar na sua Suíça natal. Jesse Livermore, que às vezes tinha grandes dificuldades em encerrar suas especulações, a cada vitória presenteava-se com uma nova peça para a sua coleção de antigas canecas de babear. Marie, a amiga de Gerald Webb, dava-se um vestido ou um casaco. Considerando-se os volumes de dinheiro arriscados, essas recompensas podem parecer triviais. O importante, porém, é a sensação de final que mesmo esses prêmios aparentemente bobos podem produzir. Se funcionar com você, então é esse o caminho a seguir. Não são poucos os solenes assessores de investimentos que franzem a testa a essa prática. Por motivos que ninguém jamais foi capaz de explicar direito,
Desde o século XVIII existe a crença de que dinheiro de investimento deve ser inviolável. Não se deve gastá-lo, especialmente em frivolidades como uma dúzia de ostras ou um casaco de peles. Há até uma expressão para definir esse sacrilégio: esbanjar o capital. Que pouca vergonha! Mas, como gostava de perguntar Geraldo Loewe, por que você se dá tanto trabalho para ganhar dinheiro? Para que serve? Para ficar olhando. Loewe, provavelmente, foi o primeiro corretor a dizer, publicamente, e, parece, sem se envergonhar, que o investidor, especulador deve gastar parte dos seus ganhos. Na realidade, Loewe chegava a ponto de afirmar que, num ano bom, alcançada ou não a linha de chegada, parte dos lucros deveria ser gasta. Dinheiro de investimento é dinheiro como outro qualquer, chamava ele a atenção. Não tem nada de ficar segregado, com um cartaz, não tocar. É claro, existem dezenas de boas razões para você sentar no seu dinheiro. É uma grande ajuda na velhice, numa emergência. É um belo paraquedas. É algo para os filhos herdarem. É bom saber que está no cofre, e por aí afora. Tudo muito bem. Só que ele também pode servir para lhe proporcionar um pouco de diversão. Tirar um pouquinho de vez em quando, especialmente numa posição final, é muito melhor do que geralmente se imagina. É por isto que eu aconselharia manter o seu capital especulativo mais líquido que puder, bem acessível. Isto se faz melhor em algumas especulações do que em outras. Se o seu dinheiro está trancafiado num imóvel ou numa coleção de moedas raras, é capaz de permanecer trancafiado até aparecer um comprador. Um número cada vez maior de bancos, porém, começa a oferecer empréstimos sobre ativos líquidos como esses, a juros perfeitamente razoáveis. Talvez você possa conseguir algo assim. Com outras especulações, o objetivo de liquidez vem se tornando cada vez mais fácil. Nos últimos anos, bancos e corretoras que operam em ações, opções, mercadorias e metais preciosos vêm criando para os seus clientes tipos altamente inovativos de contas correntes. Eu, por exemplo, mantenho todo o meu capital destinado a ações num estranho cesto inventado pela minha corretora, a Merrill Lynch, chamado de conta de fundos administrativos. É uma combinação de várias coisas. Em parte, é uma conta normal de depósito de ações com a qual compro e vendo ações da maneira tradicional, mas também é conta corrente, contra a qual emito cheques, ou saco com o meu cartão de crédito. A conta paga tudo. Isso é que chamo de liquidez imediata. E é perfeito para se celebrar uma posição final. Quando atinjo uma dessas posições, minha mulher, eu e o meu cartão de crédito saímos por Nova York, para um fim de semana de luxo e pecado. Estratégia especulativa. Vamos, então, repassar o que nos ensina o segundo grande axioma. Diz: venda cedo demais. Não espere a alta atingir o pico. Não espere que um período de ganhos prossiga indefinidamente. Não teste demais a sua sorte. Parta do pressuposto de que tais períodos são breves. Quando atingir uma linha de chegada previamente estabelecida, liquide a posição e caia fora. Faça ainda que tudo pareça cor-de-rosa. Mesmo que continue otimista que todo mundo em volta esteja dizendo que a alta continuará rugindo sem parar. A única razão para não o fazer será algum fato novo, cujo surgimento praticamente garanta que você continuará ganhando durante algum tempo. Exceto em circunstâncias assim inusitadas, habitue-se a vender cedo demais. Uma vez vendido, não se atormente se a alta continuar sem sua presença. É muito provável que ela não vá durar muito. Se durar, console-se pensando nas tantas vezes em que, tendo vendido cedo demais, protegeu ganhos que, de outra forma, teriam ido por água abaixo.
O terceiro grande axioma, da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o. O segundo grande axioma falou sobre o que fazer quando as coisas vão bem. O terceiro grande axioma é sobre como escapar quando vão mal. E não há a menor dúvida de que irão mal. Pode apostar. Pode contar como certo que mais ou menos a metade das suas operações especulativas irão pro brejo antes de você alcançar a linha de chegada. Nos seus palpites sobre o futuro, vai errar a metade. A metade das suas opiniões sobre as forças econômicas serão equivocadas. A metade dos conselhos que ouvirá serão maus. A metade das suas esperanças estão condenadas a não se realizarem, mas anime-se. Isto não significa que vai perder $1 para cada dólar que vier a ganhar. Se fosse assim, o negócio todo perderia o sentido. Isto só é verdade com os incompetentes. Jogadores e especuladores bem-sucedidos transam melhor as coisas. Em grande parte, progridem porque sabem o que fazer, sem hesitações, quando a maré se volta contra eles. Saber sair de uma situação complicada talvez seja o mais raro dos dotes especulativos. É raro por ser difícil de adquirir. Requer coragem, e um tipo de honestidade afiada como uma navalha. É uma habilidade que diferencia homens e mulheres de meninos e meninas. Há quem diga que é a peça mais importante do instrumental de um jogador ou de um especulador. Uma pessoa que concordaria com isto é Martin Schwartz, ex-analista de valores que hoje se dedica em tempo integral a especular na bolsa de mercadorias para entrega futura. A maioria dos profissionais prefere dizer que opera no mercado. Mas nós continuaremos com a nossa palavrinha, especulação. Em 1983, Schwartz aumentou espetacularmente o seu capital de risco em 175%. Foi o vencedor do Campeonato Americano de Operadores, uma disputa anual patrocinada pelas corretoras da Bolsa de Mercadorias de Chicago, e ficou bem mais rico. Perguntando sobre como obter resultados tão bons, Schwartz, ao responder ao New York Times, foi direto ao talento que considera essencial. Vou lhe dizer como me tornei vencedor, aprendi a perder. É mais ou menos a mesma coisa que se ouve nos cassinos. Quando perguntado sobre o que caracteriza um bom jogador de pôquer, Sherlock Feldman respondeu: saber passar. O amador fica na esperança de que suas cartas saiam, ou reza para que isso aconteça. O profissional estuda o meio de se safar quando não saem. Esta, provavelmente, a grande diferença entre os dois. Ajuda a explicar por que o profissional não tem dificuldade em viver do jogo, enquanto o amador quebrará a cara sempre que sentar à mesa para enfrentar profissionais. A incapacidade de abandonar rapidamente um barco que esteja afundando provavelmente custou mais dinheiro a especuladores que qualquer outro erro. É responsável, com toda certeza, pelo derramamento de mais litros de lágrimas do que qualquer outro acidente financeiro. Susan Garner, que não faz muito demitiu-se do chase para dedicar-se profissionalmente às especulações, diz: ficar preso numa operação perdedora deve ser a maior dor que o dinheiro é capaz de provocar. Hoje Susan faz muito sucesso, mas nem sempre foi assim. Custou aprender as técnicas, principalmente aprender a perder. Numa de suas primeiras operações, ele recorda, pagou $2.000 por uma participação mínima num projeto imobiliário numa cidadezinha. Era um edifício comercial, numa comunidade meio adormecida que parecia prestes a despertar. Havia um projeto para passar uma importante rodovia federal pela região, beirando a tal cidadezinha. Graças à projetada estrada e a certos outros fatores econômicos e geográficos, todo mundo esperava que a cidade se transformasse em importante polo comercial. Quando isto ocorre, os imóveis naturalmente costumam disparar.
inclusive os prédios de escritórios. A especulação de Susan Garner parecia promissora. Mas, como costuma acontecer, o futuro foi adiado. O projeto da rodovia teve problemas de financiamento. Cada vez que se falava dele era para anunciar novos adiamentos. A princípio, as autoridades informavam que estava adiado por um ano, mais ou menos. Depois eram 2, 3, 5 anos. Finalmente, encontrou-se um funcionário valente, capaz de falar a verdade, honestamente. Não sabia quando, nem se a estrada seria mesmo construída. A cada adiamento anunciado, a febre imobiliária arrefecia um pouquinho. O pequeno investimento de Susan Garner não tinha cotação diária nos jornais, mas ela não precisava de números exatos para saber que estava ficando mais pobre. Pensou em liquidar. Haveria quem comprasse a minha parte, diz ela. Mas eu teria de vender com prejuízo, e não tive coragem. Da primeira vez, quando anunciaram o adiamento de um ano, tentei me convencer de que estava tudo bem, que era só esperar um pouco, não passava de um contratempo. Bastava eu ter paciência, que logo a minha parte recuperaria o seu valor. Aí vieram as notícias de 2 e 3 anos de adiamento. Um dos maiores condôminos do prédio, um advogado, ofereceu $1.500 pela parte de Susan Garner. Ela não conseguiu engolir a ideia de perder $500, uma quarta do seu capital, e recusou. O camarada chegou a $1.600, e ela não vendeu. À medida que os adiamentos eram anunciados, o preço afundava. O advogado reapareceu, oferecendo $1.000. Pouco depois, já eram só 800. Mas o preço baixava, mas Susan Garner sentia-se presa à sua pequena participação. Já não se tratava nem de esperança de recuperar os meus $2.000, diz ela. Eu estava uma fera comigo por não ter aceitado os 1.500 que me haviam oferecido. E lá ficava eu, na esperança de que a situação melhorasse, para não fazer um juízo tão mal da minha competência. Quanto mais caía o preço, mais teimosa eu ficava. Preferia a morte a ter de vender o meu investimento de $2.000 por uns míseros 800. Enquanto seu capital ficava preso naquele mau negócio, a atenção de Susan era atraída por outras especulações. Queria dar uma volta pelo mercado de antiguidades, principalmente imobiliário. As ações atraíam. Um amigo lhe ofereceu, por uma pechincha, um álbum de selos do século XIX, que acabara de herdar, e ela se sentiu inclinada a fazer negócio. O problema era que os $2.000 presos naquele prédio eram o grosso do seu capital de risco. Até liberá-los, mal podia se mexer. Resolvi, finalmente, que era ridículo deixar meu dinheiro congelado daquele jeito. Susan vendeu a sua cota por $750. E foi assim que veio aprender a lição contida no terceiro grande axioma. Quando o barco começa a afundar, abandone-o. Atenção às palavras. Quando começa a afundar, não espere até a metade estar submersa. Não reze, não espere nada. Não cubra os olhos e fique ali tremendo. Olhe em volta e vela bem o que está acontecendo. Estude a situação. Pergunte-se se o problema que vê crescendo tem solução. Procure indícios confiáveis e tangíveis de que as coisas estão melhorando. Não vendo nada no gênero, comece a agir, sem mais delongas. Calma e decididamente, antes que o pessoal todo entre em pânico. Abandone o barco e salve a sua pele. Nos casos de mercados com pregão diário, ações, mercadorias a futuro etc., este conselho pode ser traduzido em números. A regra de ouro de Gerald Loeb dizia que se deve vender quando o preço de uma ação cair entre 10% e 15% em relação ao preço mais alto alcançado enquanto em seu poder. Não importa se,
A essa altura, você estiver perdendo ou ganhando. Frank Henry permitia margem um pouco maior, entre 10% e 20%. A maioria dos especuladores tarimbados opera com regras muito parecidas. Em todos os casos, a ideia é cortar os prejuízos cedo. Aceite pequenas perdas, para se proteger das grandes. Para exemplificar, suponhamos que você comprou um papel a $100. O negócio começa logo a dar errado, e o preço cai para $85. Neste caso, o preço mais alto enquanto a ação esteve com você foi o da compra, 100. Você está 15% abaixo desse nível, de forma que a regra a manda vender. Não enxergando bons indicadores de que vai melhorar, abandone o barco. Ou, tomemos um caso mais agradável. Você compra uma ação a 100, e ela salta para 120. Pronto, você acha logo que está para ficar rico. Que dia mais lindo! Um problema inesperado, porém, atinge a empresa, e a sua ação volta aos 100. O que fazer? A esta altura, você já sabe como agir. Na ausência de ponderáveis razões para acreditar que as coisas vão melhorar, venda. Saber agir, porém, é só a metade da batalha. Quando tentamos fazer como manda o terceiro grande axioma, 3 obstáculos costumam erguer-se à nossa frente. Para alguns especuladores, são grandes, intimidantes obstáculos. Você tem de estar psicologicamente preparado para enfrentá-los. Mantendo a cabeça fria, conseguirá superá-los. O primeiro obstáculo é o medo de arrepender-se, basicamente o mesmo medo de que tratamos no segundo grande axioma. Nesta caso, o medo é de que perdedores virem ganhadores depois de você ter abandonado o barco. Isto acontece, e dói. Por exemplo, você comprou um pouco de ouro a $400 a onça. Digamos, e ele despenca para 350. Não enxergando bons motivos para ficar, você resolve absorver o prejuízo de 12% e vende. Nem bem se completa a transação, explodem 6 novas guerras, 4 países sul-americanos declaram moratória, os países da OPEP dobram o preço do petróleo, as bolsas de valores despencam em todo o mundo, e quem tem dólares sobrando corre a proteger sob o metal amarelo. O preço dispara e bate $800 a onça. Aí, pois é, dói demais. Cedo ou tarde, é provável que algo assim lhe aconteça. Não há como evitar essas reviravoltas da fortuna, porém, não acontecem todo dia. Com muito maior frequência, uma situação ruim permanece ruim, pelo menos por algum tempo. Os problemas que costumam causar quedas de preços em ativos especulativos, ações, mercadorias, imóveis, etc., tendem a perdurar. Surgem lentamente, e vão-se com a mesma lentidão. Quase sempre, o correto é escapar assim que o preço mostra a primeira queda significativa. Há certas situações na vida, é verdade, nas quais o certo pode ser esperar passar o mau tempo. Quando há dinheiro no meio, porém, é muito raro. Se você deixar o dinheiro se entalar numa operação errada, e o problema é perdurar, talvez se passem anos até poder usá-lo de novo. Seu capital fica preso, quando deveria, isto sim, estar trabalhando para você, correndo atrás de outros negócios bons e lucrativos. O segundo obstáculo à implementação do terceiro grande axioma é a necessidade de se abrir mão de parte de um investimento. Para alguns, é uma dor insuportável. Se valer de consolo, porém, posso lhe garantir que, com a prática, fica menos doloroso. Você está especulando com moedas, suponhamos, e apostou $5.000 na lira italiana. Seu palpite furou, a taxa de câmbio voltou-se contra você, e o que dá para salvar do seu capital não passa de $4.000.
Como não há indícios decentes de que a coisa vai melhorar para o seu lado, o mais provável é que deva cair fora. Só que estará abandonando $1000. E é isto que dói. Para alguns, a dor é tanta que não conseguem. O instinto do pequeno especulador típico manda que ele aguente as pontas, na esperança de, um dia, recuperar aqueles $1000. Se você não dominar esse instinto, jamais passará de um pequeno especulador típico, podendo mesmo chegar a ser um especulador falido. O jeito de recuperar os seus $1000 é tirar 4.000 do investimento que azedou e pô-los em algo bom e produtivo. Se você especula dando certa garantia, a incapacidade de abandonar parte de um investimento vira um problema duplamente grave. Usando o dinheiro emprestado para aumentar o seu poder de fogo, a sua posição especulativa começa a ficar parecida com o mais deliciosamente torturante jogo do mundo, o pôquer. Vale a pena examinar um pouco essa semelhança. Na realidade, se você não conhece, terá grandes vantagens em estudar o jogo de pôquer. Participe de alguns joguinhos de fim de semana, ou organize alguns entre amigos, com cacife baratinho. O pôquer serve para testar algumas características do ser humano em condições extremas. Há muito que aprender nesse jogo, sobre especulações e acerca de si mesmo. Quando se especula com recursos próprios, ou seja, quando não se usa dinheiro emprestado, a vida é relativamente simples. Compram-se algumas ações, digamos, e paga-se à vista. Não há necessidade de fazer qualquer outro investimento, além deste. Se o preço das ações despencar e você ficar plantado, não querendo abrir mão do que quer que tenha perdido, ninguém tem nada com isso. A única coisa que acontece é você ficar ali sentado, vendo o seu dinheiro encolher. Mas ninguém lhe pedirá para pôr mais dinheiro na operação. Agora vejamos o pôquer. No decorrer da mão, se quiser continuar na parada, você tem de ficar aumentando o seu investimento. Digamos que esteja pedindo flush. As probabilidades são contra você, provavelmente é uma mão perdedora. Mas já pôs muito dinheiro no pote, e não consegue convencer-se a sair. Contra tudo o que lhe dita o bom senso, além do terceiro grande axioma, resolve continuar. Esta, porém, não é uma especulação do tipo comum, à vista. Aqui trata-se de pôquer. Para prosseguir é preciso parar. Se quiser ver a carta seguinte, isso tem um preço. O jogo exige que, para proteger dinheiro velho, invista-se dinheiro novo sem parar. Especulador oferecendo certa garantia dá uma angústia parecida. Para adquirir um papel, o corretor lhe financia uma determinada percentagem do seu valor. Essa percentagem financiada é determinada por regulamentos do governo, regras da própria bolsa e do seu corretor. Para garantir o financiamento, as ações ficam hipotecadas com o corretor. Se cair o preço à vista do papel, cai junto o seu valor de garantia, é óbvio. O que pode colocar você, automaticamente, como infrator das normas que regem as operações com garantia. Perceberá, então, a temida chamada de garantia, uma comunicação amistosa, porém inflexível, do seu corretor, oferecendo-lhe duas alternativas igualmente penosas. Ou você comparece com dinheiro para cobrir garantia dada, ou ele vende a sua posição. No fundo, você está exatamente na situação do jogador de pôquer. Se não quiser abrir mão de parte do seu investimento, tem de pôr dinheiro novo no pote. Geralmente, a reação mais correta é a disposição de abandonar o barco. Se não sentir, e não for capaz de cultivar essa disposição, especulações de qualquer espécie serão difíceis para você, com garantia, então, podem ser desastrosas.
O terceiro obstáculo à implementação do terceiro grande axioma é a dificuldade de admitir que você errou. A reação das pessoas a esse problema varia muito. Para alguns, é só uma bobagem, para outros é o maior dos obstáculos. Mulheres parecem reagir melhor que homens, os mais velhos melhor que os jovens. Não tenho explicação para isto, não conheço quem tenha, nem mesmo entre os que dizem ter. O fato é que, para muitos, é um grande obstáculo, e vamos parar por aí. Se achar que vai atrapalhá-lo, o jeito é um pouco de autoanálise, e tratar de achar o jeito de lidar com o problema. Você faz um negócio, dá errado e o jeito é cair fora. Para isto, porém, tem de admitir que errou. Tem de admiti-lo para o seu corretor, o seu banqueiro ou para quem quer que seja a pessoa com quem está operando, talvez para sua mulher e outros membros da família, e, pior que todos, quase sempre, para você mesmo. Tem de se postar diante do espelho, olhar-se bem nos olhos, e dizer, errei. Para alguns, é intoleravelmente penoso. O perdedor típico tenta escapar a essa punição e, em consequência, costuma ser apanhado pisando em falso, em maus negócios. Quando compra alguma coisa cujo preço passa a cair, ele se agarra ao que comprou na esperança de que fatos futuros venham a lhe dar razão. Essa queda é só temporária, pensa, e talvez até acredite nisso. Eu estava certo ao entrar nesta especulação. Seria tolo sair só por causa deste mau começo. Vou esperar. O tempo provará como eu sou sabido. O seu ego já está garantido. A necessidade de dizer que estava errado foi contornada. Ele pode continuar acreditando que é sabido. A sua conta bancária, porém, contará a verdadeira história. Dali a anos, quem sabe, o investimento é até capaz de dar a volta e retornar ao seu valor original, ou mesmo se valorizar, e ele então, exultante, dirá, sentindo-se vingado, eu sabia que tinha razão. Mas será que tinha mesmo? Os anos todos que o dinheiro passou estagnado poderia estar trabalhando. Poderia ter duplicado, até mais. Em vez disso, está onde estava quando o triste episódio começou. Recusar-se a aceitar que está errado é a mais errada das reações possíveis. Quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho. Idealmente, deveríamos agradecer as nossas pequenas perdas, porque elas nos protegem das grandes. Mas seria pedir muito. Agradecer uma perda. Jamais conheci ninguém capaz disto, ou que tivesse feito. Em todo caso, se não somos capazes, ao menos podemos aceitar essas pequenas perdas com elegância. Elas são, realmente, excelente proteção. Se você tem o hábito de cortar seus prejuízos da maneira como vimos discutindo, é difícil que venha a se machucar gravemente. A única maneira de ser apanhado num desastre no mercado é de surpresa, vendo-se, de repente, na situação de não conseguir vender quando precisa. Pode acontecer em algumas áreas de especulações líquidas, como imóveis ou antiguidades, onde você tem de se proteger estudando cuidadosa e constantemente as oscilações dos mercados. Nos mercados diários, ações, mercadorias a futuro etc., é mais difícil sofrer um desastre. Quase sempre você encontrará alguém fazendo mercado para o que estiver querendo vender. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.